Fogão, põe na tela os melhores momentos pra gente analisar essa derrota do Fogão. Gol bobo, né, Nando? Caramba, uma jogada ensaiada e muito bem executada pelo Bragantino. E aí o Botafogo fez até um bom jogo, cara. Não foi um jogo ruim do Botafogo, na minha opinião. No segundo tempo ele foi muito mais incisivo que o Bragantino, teve algumas chances. Essa bola aí foi um pecado. Pecado mesmo. Parecida com a da Arrascaeta, só que a da Arrascaeta entrou. Volta na mão do Cleiton. Volta na mão do Cleiton. Enfim, mas foi uma derrota que doeu o Botafogo. Se vencesse, podia estar brigando lá em cima, né, Flavinho? Sim. E, enfim, felizmente, o Botafogo perde uma invencibilidade que há 7 jogos não perdia pro Bragantino. E 18 jogos que não perdia no Brasileirão. Poxa, isso é 18 jogos, a última derrota. Não é bom tirar logo esses negócios pra poder não ficar com essa coisa enchendo o saco a temporada toda? Eu acho que quanto mais você conseguir se manter invicto, melhor. Mas eu tô com o Fernandão, eu não achei que o Botafogo fez um jogo ruim. Foi um jogo muito... Tava segurando muito, tá muito seco. A bola não rolava direito. Eu acho que o gol tem uma falha do Telles, porque é ele que gera o escanteio. Era uma bola até relativamente controlada, mas ele se enrolou e gerou o escanteio. E depois ele falha também, no meu ponto de vista, na marcação. O treinador do Bragantino falou que é uma jogada que eles estão treinando desde o Paulista, do Campeonato Paulista, só conseguiu sair agora, para você ver como é que são as coisas. Mas a gente também tem que entender que é o trabalho de um treinador novo, são jogadores novos. O Botafogo perdeu praticamente a Mas o Botafogo chegou bem, cara. Chegou, teve oportunidade. Esse lance aí foi por muito pouco a bola não entrou. Foi um dos últimos lances do jogo. E é um gol que se a gente toma na base, o treinador mastiga a gente no intervalo. Até porque tinham 2, né? O Patrick de Paula e o Telles, pra marcar um jogador. Mas eu não entendi porque o Telles levantou o braço. É porque eu acho que ele tava pedindo pra alguém fechar o espaço do John, que fez o passe. Só que nesse lance, o cara que tá na primeira trave não pode sair. Exatamente. O Botafogo teve a primeira derrota no Brasileiro depois de 8 meses. Sabia que tava 8 meses sem perder? Um tempo. Por que tava 8 meses? Porque quem é o atual campeão? É o Fogão. A última derrota foi pro Juventude, é isso? Aquela que poupou, né? 3-2, não foi isso? Foi isso? Muito bem. O Alvinegro foi derrotado pelo Bragantino, jogo fora de casa, num gol. Que foi uma loucura, é um eita atrás de eita. Né, Rodô? O jogo já começou quente. Sacha recebeu na pequena área e abriu o placar para o Bragantino. Por pouco o empate não veio em chute de Igor Jesus, que parou na trave. Sacha teve mais uma grande chance e John salvou. Na sequência do lance, Mosqueira chutou e Jair tirou em cima da linha. Botafogo assustava. Savarino chutou de longe e Cleiton fez a defesa. O Alvinegro foi pro tudo ou nada. Igor Jesus encheu o pé para mais uma defesa incrível de Cleiton. O time quase conseguiu empate em uma confusão na área já nos minutos finais, mas ficou por isso mesmo. Final, Bragantino 1, Botafogo 0. Ô, Vene, o que não deu certo no meu Fogão contra o Bragantino, hein? Olha, Fernando, assim, é óbvio que é começo de trabalho do técnico Renato Paiva, mas eu acho que a gente já dá para identificar algo que ele precisa mudar, pelo menos na minha concepção. Não estou aqui querendo dizer que eu entendo mais de futebol que o treinador do Botafogo, mas acho que o Patrick de Paula vem atuando numa função que não é a dele. Ele está jogando mais avançado, ele tem que jogar mais recuado, pelo menos na minha concepção, é onde ele rende mais. Talvez brigar pela titularidade com o Marlon, mas ser o reserva imediato, porque hoje para mim o Marlon é titular absoluto, o Gregory também. E talvez o Savarino jogar mais infiltrado, né? Porque ele tá jogando muito aberto. Eu faria essa mudança, porque a gente pode Savarino ver... de meia, né? Exatamente, porque a gente pode ver um Savarino que rende muito mais de meia na temporada 2025, quando ele fez essa função. Ele aberto, ele não tá conseguindo render tanto. Então eu faria essas duas mudanças se eu fosse o treinador Renato Paiva. Na minha concepção, isso não tem dado certo, pelo menos nas escolhas dele. O Lucas Pedrosa, e a gente repara que ele tá experimentando. Lógico. Ele chegou agora, o Vene trouxe bem, ele tá começando o trabalho e ele tá experimentando. Vai lembrar, ele começa um jogo com o PK, e o PK vai bem. Aí no segundo jogo ele começa com o PK, aí o PK não vai tão bem, aí ele coloca o Santi no segundo tempo, foi contra o Juventude em casa, o jogo acontece, o Matheus também ali no Vitinho, e aí o Botafogo, né, desencanta de fazer gol. Aí no jogo seguinte, que foi da Libertadores, ele inverte, ele começa com o Santi, e aí também e com o Matheus. Aí não dá muito certo, ele troca, bota o PK, ele entra e faz o gol. E aí o cara começa a falar assim, nossa, e agora? Será que o problema são as peças ou é o segundo tempo que o Botafogo tá conseguindo aproveitar melhor? Só um ponto, Fernandinha, minha crítica não foi nem ao PK e nem ao Savarino, tá? Porque eu acho até que eles jogam bem. Só que eles podem render melhor em funções diferentes. Perfeito, tá? eu concordo com você, tá bom? O Savarino, na minha opinião, foi um dos grandes caras do Campeonato Brasileiro na temporada passada, top 5 sem sombra de dúvida. E esse ano ele tá tentando se reencontrar, sem o Almada, sem o Luiz Henrique. Ele era o quarteto fantástico ali ao lado do Igor Jesus e os outros nomes que eu já acabei de falar. Então, ele tem esse desafio, Renato Paiva, de entender as grandes peças
onde elas vão ficar em seus lugares, assim, onde elas vão performar melhor, Pedrosa. Eu vou por 2 caminhos, tá? Um caminho que é muito chato para a torcida do Botafogo e o outro caminho que é positivo. Primeiro caminho. Tudo isso é reflexo da temporada que não foi feita nos últimos 3 meses. Ah, Pedrosa, é muito chato falar disso. É muito chato, mas a gente está vendo dentro de campo que o treinador está tendo que trocar o pneu do carro com o carro andando. E é por isso que ele não tem certeza, ele não tem convicção das peças que ele utiliza dentro do jogo. E eu não estou fazendo uma crítica ao Renato não, tá? Ele justamente está testando, justamente porque ele está conhecendo esse elenco do Botafogo, o que cada um pode dar, onde cada um pode se posicionar, onde cada atleta se sente melhor. E é por isso que, na minha visão, a temporada que o John Textor jogou no lixo os 3 meses que aconteceram no ano passado, está refletindo no começo de temporada para ele, que é o começo de temporada do Botafogo. Esse caminho é o chato, mas não deixa de ser verdade. O caminho bom é que, para mim, o Botafogo deu azar em vários momentos. A bola do Igor Jesus, que o Montinho artilheiro tirou o gol dele, porque ele bateu perfeitamente. O Cleiton é um goleiro que é muito irregular, mas está fazendo uma baita temporada no Red Bull Bragantino e pega um chute do Igor Jesus no giro impressionante, que poderia ter dado um empate. A bola da trave eu comemorei. Exatamente. Eu gastei meu especial. Eu achei que ia ser. Eu fiz o Kamehameha na sala. Eu achei que ia ser gol. Foi gol. E o principal, eu acho que o gol no início também acaba condicionando a partida. Tomar gol muito antes dos 10, gente, condiciona o jogo. Então o Red Bull Bragantino fez o gol e, obviamente, isso é uma coisa que tem que todo time de Série A de Campeonato Brasileiro tem que estar voando fisicamente como estava o Red Bull Bragantino. Os caras não param de correr 1 minuto. Assim como o jogo do Mirassol, que eu assisti ontem contra o Bahia, que o Mirassol foi arrancar um pontinho lá na Arena Fonte Nova de uma equipe que está jogando muito, que é o Bahia, voando fisicamente. Então eu acho que o Botafogo, nesse momento, também deixou a desejar fisicamente em relação ao Red Bull Bragantino. Pode ser por conta da viagem, o Botafogo é uma equipe que joga a Libertadores, outras competições e tudo mais, mas eu acho que tem que melhorar um pouquinho nessa parte física. Dentro do jogo, eu entendo que o Botafogo poderia ter saído pelo menos com um empate. Isso não apaga o que eu falei aqui, que é um momento de experimento. Isso da parte física que o Pedrosa mencionou, vale mencionar também a média de idade do Red Bull Bragantino, porque é um time extremamente jovem. Verdade. Inclusive, eles mudaram o perfil. Pelo que eu estou entendendo do Red Bull Bragantino não vamos brigar por título, só não queremos ser rebaixados. A nossa ideia é comprar jovens jogadores e revender futuramente. Média de idade influencia bastante também. E tem um detalhe, tem um amigo meu, não sei se você conhece, chamado Vene Casagrande, ele diz o seguinte, tem dia que é noite. E realmente, sabe aquele dia que, a bola bate na trave e não entra? Sim. Jogadores que você nunca vê jogando mal, não jogando bem. Na minha opinião, o John jogou, como sempre, muito bem, o Igor Jesus sempre muito bem e o Gregory também mas muito bem. Mas o Botafogo não pode tomar o gol que levou. Não pode. Foi muita falha de marcação, mas foi muito falha, mole. Então, mas foi falha porque vários personagens não estavam no seu melhor mas dia. É uma e falha, acontece também, é uma falha comum em início de trabalho de treinador. Repara só, é falha comum. Eu achei uma desatenção. Desatenção, marcação. Eu achei uma desatenção mole. Gente, tomar gol de escanteio curto me dá uma irritação. É isso. Porque eu odeio escanteio curto. E assim... E do outro lado, tem algo também que precisa ser dito. Porque o treinador falou, a gente vem trabalhando essa jogada desde o começo da temporada. Por isso que eles comemoraram tanto, repara só. Porque é algo que eles vêm tentando desde o início do ano. E aí foi um gol assim que você fala, não é possível que eu tomei um gol desse. Jogadores que não jogam, que jogam sempre bem, não fizeram uma boa partida. Aí quando você vê vários não estando num bom dia, o dia que é noite... Aí tem o gramado seco prejudica o Botafogo também. É, o Botafogo que tem um gosta de jogo rápido. O Botafogo não gosta de jogo lento. Só eu tô triste hoje. Acontece. Fala do fogão aí, Rodrigo Brandão. Muito bem, Azevedo. Vamos falar, portanto, dessa derrota do Botafogo, que aconteceu no sábado, 1-0 para o Red Bull Bragantino, uma derrota merecida. O Botafogo não jogou nada, talvez a pior partida sob comando do técnico Renato Paiva. O adversário foi superior e mereceu a vitória. O gol surgiu aos 4 minutos de uma jogada ensaiada do adversário em uma cobrança de escanteio. Um gol bobo que ocasionou nessa derrota e o Botafogo não teve competência para sequer chegar ao gol de empate. E é sobre isso, justamente, que o técnico Renato Paiva falou na entrevista coletiva. Ele falou que esse tipo de gol é inaceitável e classificou como infantil. Acho que o jogo é um bocadinho no início, até em especial na primeira parte, o jogo é um bocadinho espelho do gol que sofremos. Quer dizer, é um gol que não podemos sofrer, é um gol inaceitável, porque é uma jogada muito infantil e que nós não podemos ter a passividade que tivemos a defender este tipo de jogadas. Acho que a partir daí isso põe o nosso adversário confortável, põe-nos atrás do resultado e depois muita desinspiração, se calhar possivelmente algum cansaço, mas isso não pode ser desculpa e fomos atrás do resultado. Corrigimos algumas coisas na segunda parte, mas continuaram a somar-se os erros técnicos, em especial isso, os maus passos. Nós temos jogadas onde não conseguimos fazer mais de 4, 5, 6 passos, perdemos a bola, também por mérito do adversário, obviamente, mas às vezes eram erros não forçados. Temos que reagir e temos que olhar já para o jogo de quarta-feira. Tá aí, portanto, Renato Paiva nitidamente insatisfeito com a atuação do time.
Caiu, portanto, a invencibilidade do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Depois de 3 jogos, caiu também uma invencibilidade que já durava 8 meses. O Botafogo não perdia uma partida pelo Campeonato Brasileiro há 18 jogos. A última vez que isso aconteceu foi no dia 11 de agosto, derrota para o Juventude lá no Alfredo Jaconi, 2-1 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Nesses 18 jogos foram 11 vitórias e 7 empates, sequência que caiu no sábado depois dessa derrota, que manteve o time com 4 pontos, ocupando a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não há tempo para lamentações, agora é treinar e visar o próximo confronto, que será na quarta-feira, 6h30 da noite. O Botafogo vai receber o São Paulo no estádio Newton Santos pela 4ª rodada do Brasileirão. É consertar os erros, montar a melhor estratégia e definir o time, que aliás se tornou uma incógnita. A escalação dos 11 iniciais, Patrick de Paula, Alex Telles, entre outros, tiveram atuações muito abaixo da média. Resta saber se o Renato Paiva vai mantê-los ou fazer alguma alteração para esse duelo diante do São Paulo. Valeu, Azevedo? Valeu, Rodrigo Brandão. Cara, me preocupa muito essa oscilação do Botafogo e principalmente a oscilação de alguns jogadores, mas de maneira individual. Sim. O PK é um deles, né, Gabriel? Tá acabando com minha alegria de viver essa insistência do Renato Paiva com o PK de meia, cara. Ele vai mexendo em várias peças por conta de um jogador. Aí ele deu uma entrevista coletiva dizendo que é um projeto do clube recuperar o Patrick de Paula. Gente, pelo amor de Deus, o projeto recuperar Patrick de Paula não pode impactar no Savarino, por exemplo, que ano passado foi o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Não consigo entender essa insistência. Quando o Patrick de Paula pode ser um bom volante, que vai entrar no segundo tempo das partidas. Por exemplo, ele entrou no lugar do Marlon Freitas, contra o Carabobo, e meteu o gol de falta. O Patrick, ele tem uma característica diferente do Marlon. Ele vai ter um chute de fora da área, vai ter um pouco mais de força física para dar combate na marcação. E aí ele pode entrar e ser esse descanso até pro Gregory. Numa partida em que você queira o Marlon acionando o lançamento e o Patrick se projetando num chute de fora da área, você pode retirar o Gregory, você não muda tanto na estrutura, não mexe tanto na estrutura da equipe e coloca um outro volante um pouco mais ofensivo. E o Renato Paiva entendeu que tem que jogar o Patrick de Paula ali, mais avançado. Aí o Savarino vai pra ponta, não rende. Aí o Marlon parece que tá perdido Savarino com a figura do não PK consegue ser aquele jogador de 24, e é uma responsabilidade do Savarino, não vou aqui tirar a responsabilidade do jogador, mas você tá tirando o cara da posição em que ele brilhou no ano passado. Cara, me desculpa, o Renato Paiva chegou com um discurso de que iria manter aquilo que tinha dado certo. E uma das coisas que mais deu certo ano passado, ele não está mantendo, que é o Savarino na posição dele. E não tô aqui tirando responsabilidade do Savarino, que precisa sim acertar mais. Movimentos técnicos, coisas que ele não erra e que ele tem apresentado erros. Mas você desloca o cara, você tira de onde ele brilhou, onde ele foi o melhor jogador, pelo menos pra mim, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Tudo para recuperar o Patrick de Paula, que segundo o Renato é um projeto do clube. Eu não quero saber do projeto individual Patrick de Paula, eu quero saber do projeto Botafogo pro ano. O atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores tem que ter um projeto coletivo. E o Patrick tem que se inserir nisso. Como a figura que ele é, um bom volante pra entrar, pra ajudar, pra dar descanso no Marlon, dar descanso no Gregory. E aí você monta o time do jeito que tem que ser montado, cara. É o Marlon Freitas e o Gregory de volante. É o Savarino complementando o meio de campo mais à frente. E na esquerda, se o Santi Rodrigues ainda não engrenou, bota então o Matheus Martins, que é um jogador da posição. Ah, mas o Matheus não me encanta. E aí você vai tentar de novo o Santi. Daqui a pouco, se o Jefinho voltar à equipe, você vai tentar o Jefinho. Se o Natan Fernandes estrear, você vai tentar o Natan Fernandes. Agora, ficar deslocando o Savarino, perdeu o seu melhor meia. Tudo isso por conta do projeto Patrick de Paula. Não é possível que o projeto Patrick de Paula é mais importante do que o projeto Botafogo pro ano. Olha, a galera participando aqui. O Fernando Nascimento. Esse ano não vamos ganhar nada. Não temos um plano de jogo. E qual será a desculpa dessa vez? Falta de tempo para treinar? Falta de jogadores? Pelo amor de Deus, inaceitável perder para um time pior. Bom, falta de treino eu já te digo que não, né? Porque o Botafogo foi o time que mais teve tempo de treinar depois do estadual, né? Eu acho até que o time tem uma ideia boa de treinamentos. Eu não mudo isso, eu acho que o Renato Paiva, ele aproveitou bem. O Botafogo parece ter um certo padrão de jogo. Algumas situações a gente tem que cobrar dos atletas. Agora, o Renato também tem que facilitar a vida dele, realizando mudanças na equipe, mas mantendo ali mais ou menos cada um dentro da área que se sente mais confortável dentro de campo. Outra coisa também, não é crime barrar o Alex Telles pra botar o Cuiabano não, tá? Verdade. O Alex Telles não tá jogando nada. O Alex Telles tem currículo pra caramba, beleza, mas quem tá melhor no momento é o Cuiabano. Eu até acho que a longo prazo, ao longo de toda a temporada, pensando em Mundial, em sequência de Brasileiro e Libertadores, o Alex Telles recupera a posição porque ele é muito bom. O Alex Telles não chegou onde chegou à toa. Mas respeitar o momento. Se você tem um bom reserva, utiliza esse bom reserva. É uma insistência também do Telles que comprometeu. Por exemplo, o jogo contra o Bragantino, aquele gol contra a Laú tem uma recomposição lenta do Telles. Com o Cuiabano, nesse momento, talvez o resultado seja melhor. Tem um bom reserva e o titular tá mal? Faz o óbvio, troca as peças. O Paulo Nogueira tá lembrando aqui que é aniversário hoje do Ramon, lá em Tanguá, que fez 6 aninhos de idade. Parabéns, Ramon. Parabéns, Ramon. Olha aqui, o pessoal tá por aqui falando, o Roy. Azevedo, achei que o Fogão não foi tão bem, mas não achei uma partida ruim, não. Teve alguma chance e teve mérito do adversário.
Roy, me desculpa, assim, eu achei que o Botafogo foi mal, cara. Toninho também, né? É. Lento. Achei Parecia muito. desinteressado, né? Até um certo ponto. Cara, e o Santi Rodrigues, né, cara? Ele não consegue acertar nada, né? E talvez por isso essa insistência no PK, né? É isso, pessoal. Fico por aqui. Aqui em cima, Live Pix. Ali, Pix do canal. 4 planos de membros. Escolhe um aí pra ajudar a gente. E é aquilo. Deixa o like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tá? Fico por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.